Amém? Respire, irmãos. Eu sei que o fardo está pesado, mas tem refrigério para nossa alma hoje. Amém? Palavra de Deus no livro de... Deixa eu dar a paz do Senhor aos irmãos que estão com a gente pela nossa live. Que Deus te abençoe. Você que não pôde vir, né, mas ficou aí na sua casa, está ligado na mensagem, na palavra do Eterno. Espero que o Espírito Santo venha fortalecer e te renovar nesta noite por meio desta mensagem. Amém? Compartilha aí, deixa Deus te usar. Capítulo 4, versículo 35. Se você perceber, são apenas 2 versículos, amém? Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. 38, perdão. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E fizeram o que, irmãos? Dentro da casa de Pedro, a sogra estava doente. Não foi Pedro que rogou. Quem foi que rogou? As pessoas que estavam lá. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando então a servir a todos que estavam dentro da casa. Diga glória a Deus. Irmãos, para a gente que prega a palavra, a gente sabe que esta mensagem é uma das mais difíceis de se pregar dentro do texto e contexto para a qual a mensagem ela nos propõe. Então, feito isso, eu digo para vocês que em 25 anos de caminhada de ministério, se eu preguei essa mensagem 2 vezes foi muito, pois é uma mensagem apenas de 2 versículos, pastor, e que para a gente poder entender aquilo que Deus ele deseja falar com a gente precisa estar debaixo realmente e contar com a graça e a misericórdia da revelação de Deus. E durante a tarde eu estava orando, pedindo graças ao Senhor. Falei, Pai, me dá a revelação desta mensagem. Deus disse comigo, filho, hoje eu vou trabalhar com você nesta mensagem, para que o mais profundo do coração das pessoas sejam alcançados. E eu falei, então tá bom. E eu admito a vocês, irmãos, que enquanto eu estudava essa palavra, eu me emocionei por vários momentos, né? E é algo que acontece com a gente no cotidiano, é algo que acontece com a gente no dia a dia, sabe? O que eu vou pregar aqui, pastor, é o nosso dia a dia, sabe? Eu estou pregando para mim hoje também. Eu estou pregando para mim, essa palavra aqui também é para mim. E eu tenho certeza que se você estiver totalmente ligado, você vai entender tudo que Deus quer falar com a gente hoje. Sabemos que biblicamente Simão Pedro foi um dos discípulos mais tratados por Jesus, tendo o seu jeito irreverente e muitas das vezes até ocioso. Biblicamente, nenhum discípulo, pastor, foi tão bem tratado por Jesus como Pedro. Vocês conhecem a história. Vocês sabem que Pedro era um homem irreverente, muitas das vezes ocioso. O que é ocioso? Era um homem que uma vez tinha muita fé, outra vez não tinha. Para você entender, Pedro, ele passava por várias vertentes do evangelho. Nós lemos uma hora que Pedro, ele chega para Jesus e diz, eu sei quem tu és o Cristo. Jesus chega para ele e fala, também sei quem tu és Simão Bar-Jonas. Jesus vai logo na descendência. Você sabe o que significa Bar-Jonas? Assim como Bartimeu, Simão era Simão Bar-Jonas. A palavra Bar significa filho, né? E Jesus pergunta, quem eu sou? E ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, também sei quem tu és. Tu és Simão Bar-Jonas.
tu és Simão, filho de Jonas. Só que a partir de então, Jesus não chama mais Pedro de Bar-Jonas, chama ele de Simão Pedro. A palavra Simão significa ouvinte, e Pedro significa Petros em grego, e a palavra Petros significa pedra. Então a gente pode juntar as duas coisas e dizer: a pedra que ouve. Bom, passou batido que o povo não se ligou, mas eu vou te dizer mais uma vez, te dar mais uma oportunidade. Qual era o significado do nome Simão? Aquele que ouve. E Pedro, Petros, significa pedra. Juntando os dois dá o quê? A pedra. Deus começou a trabalhar com a pedra que ouve. Deus começou a trabalhar com a pedra que ouve, trabalhando. E a palavra de Deus diz que Pedro, a partir do momento que ele é convocado a estar junto com Jesus, Pedro não falta mais culto. Eu não ouço dizer que Pedro faltou culto. Pedro, ele é tão apegado em culto que no capítulo 3 do livro de Atos, vai dizer que Pedro, na hora nona, estava pontualmente com João entrando na porta, que todos dizem a porta formosa. Pedro não gostava de faltar culto. Pedro estava em todos os cultos, era um bom servo, apesar de ter o seu jeito irreverente. Mas o que podemos dizer é que, apesar de todos os problemas de Pedro, ele nunca deixou de estar com o mestre. Isso mostra o quanto Pedro se preocupava em fazer a obra e dedicar-la. Por mais, pastora, que Jesus tratasse de Pedro, Pedro não arredava o pé. Para você ter ideia do que eu estou falando, chega tem pessoas que falam assim, né? Tem pessoas que falam assim: eu não aceito, né, ser envergonhado. Eu vou te explicar uma coisa, né? Hoje eu estava assistindo uma pregação da pastora Helena Raquel, e ela falou algo ali no Facebook muito interessante. E ela falou que um dia eu já preguei aqui. Ela disse assim: eu prefiro ser envergonhado por Cristo do que ser envergonhado por Satanás. Porque a Bíblia vai dizer, amados, o diabo, quando entra no corpo do gadareno, quando Jesus expulsa ele, o último estágio que o diabo faz é jogar ele no chão. É jogar ele aonde? No chão. Joga ele no chão, na lona. Então ela faz um parâmetro e ela diz: eu prefiro estar no chão por causa de Jesus do que estar no chão por causa do diabo. Eu prefiro estar no chão por causa de Jesus, mas não prefiro estar no chão por causa do diabo. Então, para quem acha que Jesus não repreende em público, está enganado. Você precisa ler mais a Bíblia. A Bíblia diz que tinha uma multidão, e Jesus chega para Pedro e fala assim: assim como Nicodemos, tu também, Pedro, precisa se converter. Isso na frente de todos. Pastor, isso é Bíblia? É claro. Quem dirá naquela passagem, quando diz no capítulo 20, né, do livro de João, quando Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. O que você acha de Jesus falar na frente de todos que o fermento do fariseu era o que destruía? Jesus, irmãos, se ele tiver que falar, ele vai falar. E ele muitas das vezes repreendia Pedro, ele exortava Pedro. Mas o que eu gosto em Pedro, pastora, é que Pedro estava ali, ele não arredava o pé. Olha o que está escrito no versículo 38. Jesus saiu da sinagoga. Presta atenção aqui, a revelação da palavra está aqui. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Jesus saiu da sinagoga. Sinagoga é lugar de adoração, é lugar de aprendizado, é lugar de ouvir a palavra. Saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então eu já disse que sinagoga é lugar de adoração e é lugar de
asado. Mas o que você vê aqui dentro disso aqui que te chama a atenção? Jesus saiu da sinagoga e foi para? Jesus saiu da sinagoga e foi para? Jesus saiu da sinagoga e foi para casa. O que significa casa? Casa significa lugar de intimidade. Casa significa lugar de... Eu vou repetir. Casa significa lugar de... Casa significa lugar. O Senhor saiu do lugar de adoração e de ensinamento e foi para o lugar de intimidade. Porque a casa não era da sogra, a casa era de Pedro. Então Jesus saiu da sinagoga e foi para o lugar de intimidade de... Jesus saiu da sinagoga e foi para o lugar de intimidade de... Muitas das vezes estamos dispostos a servir, guerrear e lutar tão intensamente que acabamos nos esquecendo do lugar de intimidade. Pedro estava fazendo a obra, Pedro estava ganhando almas, Pedro estava sendo servo, estava sendo obediente, mas o seu lugar de intimidade tinha um problema sério. O seu lugar de intimidade tinha um problema sério, mas ele estava servindo, ele estava fazendo a obra, ele estava obedecendo e Jesus sabia disso. Pedro estava servindo, fazendo a obra, mas no lugar de intimidade ele tinha um problema. Desde quando Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, te farei pescador de homens, vem e me segue. Ele saiu, Pedro estava lá obedecendo a Deus como um dos nós. Por isso que a palavra também é comigo. Porque muitas das vezes a gente se doa tanto na obra, pastora, que a gente esquece do nosso lugar de intimidade. Às vezes a gente está tão preocupado com os outros. Por isso eu entendo que Jesus disse: irmão, antes de você apontar, tira o arqueiro do teu olho. Pedro estava ali botando a mão no arado, mas estava esquecendo do lugar de intimidade. Aí escuta isso aqui. Quem olhava para Pedro talvez não percebesse, pois sua postura era forte. Pedro era um homem que não demonstrava as suas fraquezas, que talvez não expunha as suas intimidades a qualquer um, mas que ainda assim tinha um problema lá no lugar da intimidade. Você não vê Pedro contando da vida dele. A gente não sabe nem qual é o nome da esposa de Pedro, sendo que Pedro foi um homem tão importante que a gente não sabe a familiaridade de Pedro. Por que isso? Porque Pedro não conta, Pedro não fala. Pedro, ele tem a postura dele de líder. Aonde Deus me pegou? Fala, onde Deus me pegou? Eu sou sincero para contar isso para vocês. Às vezes a gente, para botar a nossa banca de líder, para a gente mostrar para as pessoas que a gente está bem, que a gente segura um microfone, que a gente tem uma boa oratória, que a gente fala muito bem, pastora. A gente quer mostrar para as pessoas que a gente é forte, que a gente está bem, a gente está firme. Pedro, ele impunha a sua liderança. Pedro falava com veemência, Pedro andava com veemência, mas lá dentro do seu lugar de intimidade tinha um problema. Lá dentro tinha um problema. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu vou aplicar isso aqui, mas dentro da palavra. A Bíblia diz no livro de Reis, capítulo 5, que Naamã era soldado valente, mas que tinha uma lepra. Naamã era guerreiro na batalha, mas estava doente. Às vezes
para a gente querer mostrar fortaleza para os outros, para a gente querer impor que a gente que a gente faz, que a gente consegue, a gente esquece, pastora, de cuidar do que está lá dentro. Pedro estava na frente da batalha, mas estava doente. Naamã era varão valoroso, mas estava doente. Só que o que eu gosto de Pedro é que mesmo tendo lutas no interior dele, mesmo Pedro tendo lutas dentro do lugar de intimidade dele, ele não saiu de perto do mestre. Mesmo ele tendo batalhas lá dentro, ele não saiu de perto do... É aonde o diabo pira, irmão. É onde o diabo fica maluco, sabe por quê? Porque o diabo olha para você, vê que você tem problemas, vê que você tem luta, vê que você tem dificuldade, mas você diz: eu não saio de perto do mestre, eu não saio do lado do mestre. Olha isso aqui. Deus me deu essa frase aqui: forte não é aquele que tenta esconder as suas fraquezas, mas é aquele que busca recursos para vencê-la. Eu vou repetir isso aqui. Forte, pastora, não é aquele que esconde as fraquezas, mas é aquele que vai buscar recursos para poder vencê-las. Vamos aplicar essa frase dentro da história de Naamã? Chega uma menina para ele e fala: meu senhor, se o senhor soubesse que há um profeta em Israel, o Senhor não estaria nesta situação. O que Naamã faz? Naamã fica em casa? Não, ele vai buscar recurso para ser curado. Oh, glória a Deus. Eu disse para vocês que era uma revelação. Talvez Pedro tinha tantas batalhas consigo mesmo que só pensava em mudar o seu exterior. Sabe qual é o nosso pensamento, irmãos? Eu estou dizendo que essa palavra está falando comigo. Sabe o que eu estou dizendo, Jefferson? É que muitas das vezes a gente está só preocupado com isso aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui mostra para os outros. Isso aqui mostra para as pessoas como nós estamos. Você não é reconhecido pelo teu próximo pelo que você é por dentro, mas é pelo que você mostra por fora. Por isso que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Samuel diz: é Eliabe. O Senhor: não, eu não vejo como o homem vê. O homem está vendo o quê? Por fora. Eu estou vendo por dentro. Oh, glória! Por quê? Porque o homem quer mostrar o seu estereótipo por fora. Aí Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: ainda que o seu homem exterior se corrompa, contudo seu homem lá dentro tem que manter-se firme diante do Senhor. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Pedro estava preocupado em agradar os outros. Eu estou dizendo que Pedro estava preocupado em mostrar para as pessoas que ele tinha mudado, que ele estava mudado, que ele era diferente. Mas enquanto Pedro se preocupava com o exterior, seu interior, lá dentro do lugar de intimidade, tinha um problema. Aí olha isso aqui. Mas a obra de Jesus na vida de alguém sempre começará de dentro para fora. O Senhor Jesus não poderia começar a obra na vida de Pedro enquanto ele tivesse problema no seu interior. Fala isso para o crente que está do teu lado. Enquanto você tiver um problema no interior, seu exterior não poderá ser tratado. Até um louvor
fora, meu ser, meu Pai. Aí, pastor, olha, ele começará sempre no oculto. Repita comigo: a obra do Senhor sempre começará no oculto, aonde ninguém está. A pergunta que eu vou te fazer: a obra na vida de Davi começou em público ou começou oculto atrás das malhadas? Foi aonde? Foi no oculto, foi no silêncio, aonde o mestre moldou Davi. Mas quando Davi foi exposto e apareceu a Jerusalém, Davi já era o homem consagrado, maduro e temente ao Senhor. Fala isso para esse crente que está do teu lado: calma, tu ainda não apareceu. Ó Deus falando com o pastor Felipe: calma, tu ainda não apareceu, porque talvez algo no teu interior está sendo tratado, e depois que for tratado, Ele vai te erguer, Ele vai te expor para todo mundo ver. A pergunta que eu vou te fazer: depois que o olheiro faz o vaso, ele põe aonde? Mas só pode pôr em destaque depois que terminar o vaso. Fala para o teu irmão: Deus está terminando. Calma, a obra está terminando em você. Fala para ele: e outra, tenha paciência comigo, porque Deus ainda trabalha em mim. Aí olha isso aqui, presta atenção. E pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei: poxa, se o problema estava dentro da casa de Pedro, a casa era dele. Por que Pedro não disse: Jesus, cura minha sogra? Bora entender isso aqui. Eu sou muito doido, irmão. Quando eu vou pregar essas mensagens assim, eu fico conversando com Jesus. Me fala, me conta. Aí olha só, por que Pedro não pediu? Porque Pedro talvez não sabia que enquanto ele servia, alguém dentro do lugar de intimidade estava à beira da morte. Sabe por que Pedro não pediu a Jesus: Senhor, minha sogra precisa de um milagre? Porque Pedro estava no campo de batalha. Pedro estava com o peito aberto, mas enquanto ele estava no campo de batalha, ele não sabia que algo dentro estava errado. E às vezes é assim que acontece com a gente. Aí eu escrevi aqui, ó. Porque Pedro talvez não sabia que enquanto ele estava guerreando, enquanto ele estava lutando, algo de errado estava lá dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente que serve ao Senhor, às vezes a gente está tão preocupado em estender a mão para alguém, a gente está tão preocupado em orar por alguém, a gente está tão preocupado em subir monte por alguém, que a gente nem se preocupa de fazer um check-up. O que é um check-up? É um conjunto de exames para ver se tudo está andando correto. Jesus hoje me disse: filho, fica de ensinamento para a igreja. De tempo em tempo você precisa fazer um check-up espiritual. Porque às vezes alguma coisa saiu do controle e você não está percebendo, porque você está na frente da batalha.
Talvez já tem tempo que algo saiu do controle e você não está vendo. Talvez já tem tempo que algo está acontecendo de errado na tua vida espiritual e você não está vendo, você não está percebendo. Aí olha isso aqui. A febre é o início de uma infecção. E se não tratada, pode até levar à morte. Se você for no médico com muita febre, o médico vai chegar para você e ele vai falar assim: olha, tem algo de errado com o seu corpo. Tem uma infecção aí. E como é que a gente trata a infecção? Antibiótico. Você pode até tomar um tipozinho de remédio, mas somente um antibiótico vai poder tratar dessa infecção. Presta atenção aqui que agora a gente vai fazer assim, ó. Vai descer. Aqui eu vou aplicar teologia. Junto da teologia eu vou aplicar a sistemática. Bora? Vamos embora. Tipificando, a sogra de Pedro era algo dentro dele que precisa de cura, de ser tratado e receber uma atenção especial. A sogra de Pedro precisou receber uma atenção de Jesus. Tem problemas dentro da gente, irmãos, que precisam de uma atenção especial. Jesus poderia ter julgado Pedro. Jesus poderia ter apontado o dedo na cara de Pedro e ter falado: sabe o que? Você é isso, você é aquilo. Tu tá falando aqui, tu tá evangelizando, tu tá pregando, mas a tua casa tá bagunçada. Tu tá isso, tu tá aquilo. Mas a Bíblia diz que Jesus não faz isso. Sabe o que Jesus fala? Vou lá na tua casa tratar desse problema. Muitas das vezes estamos com uma infecção espiritual dentro de nós, mas não conseguimos identificar, porque estamos tão preocupados em mostrar força, mostrar que somos invencíveis e que não precisamos de mais nada, que podemos ajudar, levantar pessoas, quando dentro de nós algo está funcionando de maneira incorreta. Algo estava funcionando de maneira Aqui na igreja talvez você chegue a ser da glória, você demonstra ser uma pessoa forte, mas só você sabe que a infecção está lá dentro. A armadura de Naamã escondia que ele estava doente. Só os mais íntimos sabiam qual era o tipo da doença e que doença Naamã tinha. Pastor, o que o senhor diz a respeito disso? Eu digo que enquanto você não revelar, não é para mim não, irmãos, porque eu não posso fazer nada, mas enquanto você não revelar para Jesus essa infecção que está dentro de você, te contaminando, te destruindo, nada poderá ser feito. Pedro estava servindo, mas algo dentro do lugar de intimidade não estava funcionando de maneira correta. Quando algo que não revelamos, presta atenção nisso, não está funcionando de maneira certa, corremos risco de sofrer uma infecção generalizada. Pedrada. A infecção generalizada é quando aquilo que não tem problema é infectado, levando assim a paralisia total. Quando você sabe, alguém morreu de infecção generalizada. Sabe o que é isso?
é que estava numa parte e se espalhou para o corpo. E se espalhou para o corpo. Naaman já estava no último estágio da lepra. Sabe por quê? Sei que ele estava no último estágio. Quem passava perto de Naaman sentia o cheiro de carne podre, de infecção. Naaman botava armadura, mas quem chegava perto sentia o cheiro. Podia até não ver, mas sentia o cheiro. Aí, irmãos, aqui eu comecei a chorar. Falei, Deus, então me trata. Estou falando isso na live. Se tem uma infecção em mim, me trata. Pode tratar, Senhor. Porque eu não posso morrer. Eu não quero morrer. E talvez é algo tão pequeno, sabe, irmãos? Quem aqui já teve uma unha encravada aqui no dedinho ou no dedão? Às vezes uma unhinha pequenininha, mas olha, irmão, parece que a dor é no corpo todo. Quem já teve uma unha encravada? Irmão, uma vez eu tive um diacho de uma unha encravada aqui, ó, nesse dedo. Irmão, o bicho ficou uma bolota. Enquanto eu peguei o alicatezinho da minha esposa e tirei o pedacinho da unha para aquela aí, eu não me senti melhor. Quando a secreção saiu e estava cheirando mal, meu amigo, eu fiz assim, ó. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: hoje eu quero tirar toda a secreção. Hoje eu quero tirar tudo que está te fazendo mal, tudo que está fazendo você se desviar da presença. Hoje eu quero tirar tudo aquilo que está fazendo algo não funcionar corretamente. Hoje eu estou arrancando tudo aquilo que está te fazendo mal, para te dar alívio na tua alma. Veja que Jesus pregando na sinagoga, quando de repente decide ir até a casa, lugar de intimidade de Pedro. Capítulo 4, versículo 31, vou ler aqui rapidamente. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e o ensinava no sábado, e admiravam e na sua doutrina, porque a sua palavra era com muita autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em voz dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. A Bíblia diz que no próximo versículo 38, Jesus para tudo e vai para a casa de... Eu já falei, está aqui. Jesus parou? Jesus parou? Se tu não pegar isso aqui, Jesus parou? Jefferson, Jesus estava expulsando o demônio, Jesus estava pregando, mas parou tudo. Só para ir aonde? Só para ir aonde? Jesus parou tudo, só para ir aonde? Jesus parou tudo para ir na casa de Pedro. Às vezes não compreendemos o porquê que Jesus permite que tudo pare em nossa vida, porque a porta se fecha, porque as coisas não dão certo, porque as coisas não fluem. Às vezes será necessário parar tudo para que o problema íntimo seja revelado. Jesus prefere te parar do que te perder. Jesus prefere parar teu ministério.
Jesus prefere parar tua carruagem. Jesus prefere parar o ensino. Jesus prefere parar as apresentações. Jesus prefere tirar o microfone. Jesus prefere tirar a gravata do que te perder. Às vezes Jesus vai precisar parar você para te fazer enxergar que algo está errado, porque senão você não para. Pastor, isso está na Bíblia, claro. Naamã era general de guerra, valente na batalha, mas teve que parar de ir para a guerra para poder descer no Jordão. Aí eu vou falar de novo que essa aqui doeu aqui em mim. Eita, Naamã era general de guerra, não tinha substituto, mas o próprio rei dele disse: Naamã, se tiver que parar ministério, para. Se tiver que parar tudo, para. Mas vai descer o Jordão para você ser curado. Aleluia! Aleluia! Foi quando Davi, ele não se preocupou. Ele disse no capítulo 50 no livro de Salmos: tira tudo. Quando ele disse tira tudo, ele não estava dizendo somente tira o trono, tira o dinheiro. Ele estava dizendo: se quiser me parar, me para. Mas o que não pode parar na minha vida, Senhor, é de descer azeite sobre a minha cabeça. O que não pode parar é de descer azeite aonde? Na minha cabeça. Perca tudo. Deixa parar tudo. Mas deixa Jesus identificar essa infecção. Mas pastor, vão dizer o que de mim? Vão saber que eu sou pregador, vão saber que eu sou obreiro, eu boto uniforme, eu sou missionária, vão saber que eu sou pastor. Pare. Se tiver que parar, pare. O presbítero Jefferson falou: Davi quase morreu porque não soube o tempo certo de parar. Tem muita gente morrendo espiritualmente porque não sabe o tempo certo de falar assim: eu preciso parar. Eu preciso parar um pouco para me cuidar da minha vida espiritual. Às vezes será necessário parar tudo para que o problema íntimo seja revelado. Quando Jesus parou tudo, o problema foi revelado. Havia algo no lugar de intimidade de Pedro que não estava funcionando como deveria funcionar. Versículo 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia a todos. Vamos lá. A palavra inclinando-se, sabe o que significa? Olha para mim aqui. Jesus entra dentro da casa e identifica o... Fala para o teu irmão. Fala assim: quando Jesus entra na casa, se tiver problema, ele identifica. Jesus entrou na casa e identificou o quê? Logo após identificar o problema, a Bíblia diz que Jesus se curvou, inclinou-se sobre a sogra de Pedro. Em outras palavras, toda a atenção de Jesus se voltou para aquela mulher. Toda a atenção de Jesus se voltou somente para o problema. Quando você permite Jesus entrar no teu lugar de intimidade,
Jesus, além de identificar o problema, ele para tudo só para dar atenção àquela situação. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço não é um Deus que entra na tua intimidade para expô-la. Aí eu vou repetir isso aqui. O Deus da intimidade, ele jamais vai entrar na tua intimidade para te expor. Ele vai tratar a tua intimidade no oculto, para que ninguém veja e para que teu ministério não seja exposto. Vou falar na live: quem expõe ministério é o diabo. Jesus não expõe ministério de ninguém. Jesus não expõe ministério de ninguém. Quando ele quer tratar, ele trata no oculto, é no silêncio. Por quê? Pode estar machucado, mas ainda serve. Pode estar ferido, mas ainda serve. Pode até não estar funcionando direito, pode até estar não dando o resultado que se era esperado, mas ainda é meu. Livro de Jeremias capítulo 18, ele vai dizer: e o vaso se estragou na mão do olheiro, ele não jogou fora, ele voltou a fazer novamente. Nós estamos vivendo no meio de crentes que só porque o vaso tem um problema, amassa, joga fora, expõe ele, faz fofoca dele, critica ele, fala mal dele, chama de demônio, chama de endemoniado. Jesus não trabalha assim não, filhão. Jesus disse para uma multidão que queria apedrejar uma mulher prostituta: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus identifica o problema. Ele identifica o que está fazendo mal dentro da casa de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus repreende, eu já estou terminando. E Jesus repreende o problema. E enfim, a sogra de Pedro fica curada. Sabe o que significa a palavra repreender? A palavra repreender é corrigir intensamente. Você gostou dessa, né, Raul? Quando nós precisamos de tratamento, tem determinados tratamentos, irmãos, que não pode ser com dipirona. Um dia eu estava com uma infecção na garganta. Eu cheguei lá no médico, eu tenho horror à injeção, irmão. Sai voado. Cheguei lá no hospital já falando assim: pode me dar uma dipirona? Já com medo, né? Aí a moça falou: o que você tem? Quando eu abri a garganta, ela falou: misericórdia. Começou a escrever lá no papel: Bezetacil. Quem já tomou uma bezetacil, aquela que a perna sai dura assim? Eu falei assim: irmã, não tem como ser outra não. Ela disse: para combater a infecção vai doer um pouco, mas vai curar. Vai doer um pouco, mas vai tratar. Vai doer um pouco, mas vai melhorar. Pega no braço desse crente e fala: vai doer um pouco, mas é pro teu bem, é para te tratar, é para te levantar, é para te fazer bem. O engraçado, Jeff, é que quando ele é curado, quando ela é curada, a Bíblia diz, pregador, a Bíblia diz que ela se levanta imediata e começa a trabalhar. Quando
nós somos curados verdadeiramente, nós nos tornamos uma potência na mão de Deus. Agora, o tempo todo eu vejo Pedro nesta narrativa, apesar de ser só 2 versículos. Eu estou pregando só com 2 versículos. Apesar de ser só 2 versículos, em toda a narrativa eu não vejo Pedro abrir a boca para falar. O tempo todo ele está. Sabe por quê? Porque quando a gente está sendo tratado, não é momento de falar. Quando a gente está sendo tratado, é momento de ficar calado. Por quê? Porque quando você fala, você está atrapalhando o tratamento de Deus. E o Senhor diz: quieto. Está doendo? Quieto. Está machucando? Quieto. Mas está difícil? Quieto. O tempo todo Pedro está recebendo um tratamento intenso. Quando o tratamento acaba, a sogra logo faz o quê? Seja profeta de Deus, chega no pé do ouvido de alguém e fala assim: quando o tratamento acabar, logo vai se levantar. Quando o tratamento acabar, logo vai se levantar. Livro de Salmo, capítulo 113. Ele levanta do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, e o faz assentar na roda. Parece que meu pé vai voar, né? Parece que eu estou saindo do chão. Irmãos, e ouvindo essa palavra aqui, eu chorava muito, chorei hoje à tarde. Falei: Senhor, faz isso comigo, me cura. Se tem alguma infecção em mim, pode entrar. Entra aqui. Eu falei: Senhor, cuida de mim. Aí ele baixinho falou assim no meu ouvido: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Baixa o fundo. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Dá glória, igreja, ele está aqui. Eu cuido de... Jesus está cuidando da gente, irmãos. Jesus está cuidando de você, irmãos. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Hoje ele está cuidando de tudo. Parece que é o fim. Quem canta comigo? Vai. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram, eu vejo anjos passeando no meio dessa igreja. Muitas vezes os seus planos não consigo entender. Escuta. Mas prefiro confiar sem compreender. Olha Jesus falando, ó. Eu creio em ti.
assim comigo, ó. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Ele sente a nossa dor, Também sabe? nunca se Ele esqueça que o lar é a sua cama e que eu sei o tempo certo. Jesus está tratando pessoas aqui. Jesus está renovando gente aqui. Esse tempo é necessário. Esse tempo é necessário para te amadurecer. Depois vem novidade. Vai vir novidade, vai vir. Vai vir novidade. Eu cuido de ti. Pastora, que presença de Deus. Eu cuido de ti. Ele está cuidando de tudo. Descansa. Chora. Deixa a lágrima rolar. Começa a sorrir. Aleluia. Aleluia. O que ele diz, ó? O que é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido Tá cuidando. eu cuido de ti. Tá sarando as feridas. Eu Tá tirando toda a dor, toda angústia, tudo que te fez mal, tudo que está atrapalhando o teu ministério. Ele está cuidando de tudo. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Ai, que presença está aqui neste lugar. Eita, Jesus. Coisa boa, Jesus. Cheio de vida, cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Disseram que a tua história tinha acabado aqui, né? Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir.
vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus. Você pode aplaudir o nome desse Deus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia.